Mas eu queria contextualizar, se a gente se contextualizasse sobre o Neemias, antes da gente ler essa oração que ele faz no capítulo 9. Neemias ele era copeiro do rei do Império Persa, que eles discutem se era Artaxerxes II, se era o Xerxes, as pessoas não conseguiram detectar porque é um livro escrito por quem estava vivendo a situação e não tinha necessariamente um conhecimento teórico, político, filosófico da humanidade da época. Então a gente fica sem saber necessariamente a quem eles estavam fazendo referência, mas a gente consegue localizar o Neemias e a situação deles em 445 a.C., porque eles estavam continuando uma coisa que aconteceu no tempo de Esdras, ou estava acontecendo ao mesmo tempo de Esdras. Então, assim, dois personagens na Bíblia, que foi o Esdras, quem restituiu o culto a Israel depois que tudo tinha sido destruído no século 6 a.C., que eles ficaram 70 anos escravos dos impérios babilônicos, da Média e da Pérsia, depois do Império Grego. Na verdade, no Império Grego eles já estavam mais ou menos libertos, até que veio o Império Romano, foi quando Deus se fez homem em Jesus. Mas aí nesse período, Neemias, cujo nome significa o Senhor consola, na verdade a presença de Neemias na cultura de Israel foi um consolo de Deus, que Deus tinha tentado fazer de maneira sobrenatural 100 anos antes, através dos profetas Ageu e Zacarias. E aí Deus quis vir com sinais, prodígios, maravilhas, mas Deus faz isso geralmente, basta ver esse pequeno grupo aqui, onde a gente vê que vira e mexe, Deus tenta falar, mas parece que quanto mais Deus fala, mais os corações duros ele encontra na frente dele. Mesmo que seja essas durezas assim, não, eu fui lá me libertar das drogas, porque Deus ainda não me libertou, Deus não quis me levar, a gente tem essas durezas. Dessas frasezinhas, até aquelas outras, que Deus o quê? Deus vai falar aqui? Se Deus vai falar aqui, não sei não, esse aqui já virou outro lugar místico. E aí Deus tentou falar com esse povo que vinha de 70 anos de sofrimento no Império Babilônico, esse povo endureceu. E a dureza é tão grande que até quando você está explicando que Deus quis falar e o povo era duro, você já cria um medo em algumas pessoas. Nossa, e se Deus falou comigo e eu não ouvi, será que Deus está planejando contra a minha vida? E Deus não está planejando nada, Ele só quer ser Deus habitando em nós, falando, nos orientando. Aí o que acontece? E depois dos profetas Ageu e Zacarias, e do sumo sacerdote Josué, e do governador Zorobabel, que era o último descendente lá dos reis de Judá, alguma coisa ficou nebulosa, essas pessoas morreram, e aí quase 100 anos depois, está lá Neemias no Império Persa, sendo copeiro do rei, do imperador, e ele se lembrou de que Jerusalém estava lá as tralhas, habitação de raposas, habitação de tudo quanto é coisa esquisita, um pouquinho de gente pobre lá, e ele fez uma oração ao Senhor e falou com o governador, com o imperador: deixa eu ir lá restituir o meu povo, que voltou para a terra deles por ordem do rei Ciro. E aí o governador, o imperador, deixou ele lá e deu a ele o título de governador da Judéia. Na verdade, a Judéia era uma ocupação. Quer dizer, o terreno pertencia ao povo de Deus, mas eles estavam ali ocupando, porque tudo tinha sido destruído pelos próprios pecados do povo, que entrou em diálogo com o desejo humano de mandar as outras nações. Aí, o Neemias vai, ele reconstrói os muros da cidade, e fica nessa história de reconstruir o muro da cidade, volta um pouquinho para dar satisfação ao imperador lá na Pérsia. E o que acontece ao mesmo tempo é que, enquanto Neemias vai reconstruindo os muros da cidade, para restituir o que o povo de Deus tinha perdido, o Esdras, um escriba, que foi na verdade um sacerdote, um novo Moisés dos novos tempos de Israel, ele institui o culto que eles tinham perdido lá. E aí é claro que isso aí vai ser envolvido em uma série de exageros que a gente já viu em outros momentos, talvez quando a gente estudou sobre o livro de Esdras.
que acabou que se formou esses judeus como a gente conhece hoje. O pessoal mais enrijecido, mais cheio de certezas, fica todo mundo procurando a sua genealogia, se considerando um povo superior aos outros. Isso, não vou dizer que Esdras fez isso, mas ele acabou deixando a semente para esse tipo de coisa acontecer, por algumas práticas exageradas que eles fizeram ali na época. Mas o importante que a gente precisa pensar nessa noite é sobre a atuação de Neemias, que na verdade é uma variação do nome Naamã, né, um nome de origem síria. O Neemias, ele aparece como um consolo do Senhor para aquele povo, porque 100 anos depois, agora sem aquela voz de Deus dos dias de Jazias e Zacarias, ele vai agindo, vai buscando a Deus com a devoção de um judeu, vai sendo respondido, né? E Jerusalém começa a encontrar paz de maneira lenta, com muitas disputas, etc. E quem quiser entender essa história, é um livro de 13 capítulos, mas que a gente pode lê-los assim de maneira um pouco disciplinada. Se a gente dividir essa leitura em 5 dias, né? Por exemplo, no primeiro dia a gente pode ler o capítulo 1, que vai falar dessa oração de Neemias, antes de ele pedir ao rei autorização para construir os muros da cidade. Aí do capítulo 2 até um bloco grande, assim, do capítulo 2 até o capítulo 6, ele vai tomar uma série de medidas, principalmente a reconstrução dos muros, com muitas disputas, muitas canalhagens, né? Muitas Sanbalates e Tobias, que eram duas figuras que aparecem no livro que vão atrapalhar a reconstrução desses muros, né? Olha só, o cara está só construindo um muro daquilo que pertence àquele povo. Aí, um tal de Sanbalate, que era um oficial de origem babilônica, um nome que significa que a deusa lua te dê longos dias, Sanbalate, que acho que era Eliasib, o nome do sumo sacerdote, está tudo aí no livro de Neemias. Aí ele consegue, por exemplo, o sacerdote arruma um quartinho no templo que o Neemias estava reconstruindo, ele arruma um quartinho para esse Tobias, que era um judeu meio vendido ao império. Eles se viam tramando contra a reconstrução desses muros. Então todo esse episódio vai estar entre o capítulo 2 até o capítulo 6. Aí no terceiro dia dá para ler o capítulo 7, que vai falar de algumas questões políticas, sobre quem vai ocupar o quê, quem vai morar onde, na Nova Jerusalém, digamos assim. Aí do capítulo 8 até o capítulo 12 é o que a gente vai chamar do avivamento, porque depois que tudo deu certo, que o Neemias insistiu em construir os muros em pouquíssimos dias, os caras com uma pá de pedreiro na mão e a espada na outra, quem chegasse ia ser atacado, era um momento necessário para aquela época, né? Aí o povo entendeu a mensagem, todo mundo, depois da construção da obra feita, para todo mundo emocionado. Basta você fazer qualquer trabalho de escola ou de faculdade, que na hora de fazer aquela reclamação, aquele lenga-lenga, mas depois que fica tudo pronto, você fica querendo reler o texto toda hora, porque ficou maravilhoso a obra. Então isso tudo juntou no povo e houve um grande avivamento, né? E seria a leitura do quarto dia, do capítulo 8 ao 12. E a leitura do último dia, no capítulo 13, são as medidas radicais que Neemias vai tomar, junto com Esdras, sobre o que a gente vai chamar de reforma, né? Quando ele pede para as pessoas desfazerem determinado tipo de casamento, as descrições dessa reforma são assim, bem literais, né? Por exemplo, ele fala que ele contendeu com os magistrados, Tobias, ele vai pegar esses móveis Tobias, vai jogar fora, joga na rua, ele vai contender com os idosos da cidade, ele vai arrancar as barbas dos cabelos desses homens ditos sábios. Então, ele tinha um poder na mão de um governador, instituído pelo rei da Pérsia, mas ele toma medidas corporais contra as pessoas que não estavam deixando eles reconstruírem a cidade. Isso aqui, né, um bolsominho pega isso aqui e já entende que isso é uma política divina. Na verdade, aqui está falando de um povinho micro, num império ou numa sociedade que não existiam os direitos humanos, e onde não existem direitos humanos, isso aqui está mais próximo ao comunismo de Marx do que as políticas do Bolsonaro. O pessoal fala, por exemplo, mal dos comunistas
primitivos, né? Que tiveram que enfrentar, soltar bombas, fazer um monte de coisa, porque onde você tem um governo que não deixa os direitos humanos se estabelecer, vai na força humana mesmo, não tem jeito não. Por isso que a Dilma Rousseff, quando era estudante de economia, foi presa lá com o pessoal que descobriu 2 milhões de reais na casa de uma amante de um governador de São Paulo, do qual o Temer já era secretário dele. Porque o Temer é velho, né? Aí ele fala, Dilma é terrorista. Não, ela não era terrorista. Ela teve que agir daquele jeito, numa época em que os militares perseguiam quem estava lutando pelo bem da sociedade. Mas até hoje você não convence ninguém disso. Mas o Neemias se parece mais com esse povo da Dilma. Ó, eu tenho uma autorização de ter uma cobertura aqui do rei, mas aqui esses caras aprontando todas, é jogar móvel para a rua, é puxar cabelo de quem for necessário, porque é aqui que a gente vai chegar onde eu queria falar hoje. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Mas em certas circunstâncias, em momentos específicos, é necessário a gente lutar temporariamente contra certas carnes e sangue, porque eles estão a encarnação de certos principados e potestades. Né? Então o coração de Neemias, a gente acaba aprendendo isso. Né? Que a fim de a gente derrubar certos principados e potestades, a gente precisa assustar certas carnes e sangue. Por exemplo, Neemias não matou ninguém, mas ele arrancou cabelo, puxou barba, expulsou pessoas, fez o que ele podia fazer naquele contexto, lembre-se, onde o povo tinha rejeitado sentimentalmente a palavra que Deus tinha falado através de Ageu e Zacarias, e agora eles tinham que ouvir um consolo de Deus que estava vindo em Esdras e Neemias. Isso é muito importante pensar a nível de Brasil, onde você tem uma política social ausente, assassinada na verdade, né? Onde você tem um monte de pessoas que confiam em Deus, mas são totalmente cegas e alienadas para essas questões sociais. E nesse meio, você precisa intervir de alguma maneira temporária, né? De alguma maneira humana, palpável, mas de forma temporária. É a mesma coisa, por exemplo, que você está agindo na época do nazismo. Então, hora que você tem que tomar essas medidas, ó, vamos para a rua resistir. Teve até um pastor aí que se excedeu, né, um líder luterano, quando ele já estava aflito diante da homofobia da bancada evangélica no Congresso. Quando ele estava se sentindo impotente diante de uma série de medidas que elas acabaram acontecendo, medidas contra as mulheres, medidas contra as crianças, medidas contra os drogaditos, medidas contra os loucos, que já estão sendo efetuados nesse governo. Aí na época ele vislumbrando isso, ele desabafa no Congresso, né? Eu estou disposto a pegar em armas. Para quê? Ele falou isso e o vídeo dele virou instrumento para um pessoal. Olha só o que esse pessoal querem. Mas quando ele fala que ele estava disposto a pegar em armas, ele só estava sendo um Neemias diante de uma coisa que ele estava vendo que não poderia vencer. Então é isso. A fim, já que nós, ou melhor, a fim de nós encararmos certos principados e certas potestades, a gente precisa acabar de maneira temporária lutando contra certas carnes e certos sangues. Né? Que é você, por exemplo, como é que você luta contra a carne e o sangue de maneira temporária? Na hora do voto. Eu sou um homem de oração, mas como é que eu vou derrubar o cara que eu não quero que ganhe as eleições do Brasil este ano? No voto. Como que eu vou derrubar aquele cara que pode se tornar o nosso governador? É com oração, mas como é que eu vou lutar contra essa potestade? No voto. É a arma que eu tenho. Agora, se alguém não respeitar o meu voto, a gente tem que ir para a revolução. E eu não estou pregando comunismo, revolucionismo, não é nada disso. Estou dizendo que foi isso que o Neemias fez nos dias dele. Uma coisa engraçada, né? Essa semana eu estava vendo umas palestras de uma antifeminista, orgulhosa, universal, chamada Thaís Azevedo. E o povo tudo com medo dela, né? Ninguém deixa ela dar palestra. Bobeira, viu? Eu vi 2 palestras dela e umas entrevistas. Que besteira, porque o que ela faz é isso, ela acaba anulando toda a luta das mulheres, porque ela entende que se você for olhar para a história, a Simone de Beauvoir tinha crenças nazistas. A fulano de tal
ela era ateia. Eu disse, mas você está lutando contra o feminismo ou você está querendo pegar as falhas pessoais de alguns feministas para lutar contra isso? Né? Que é o que ela faz em nome de Deus. E aí ninguém questiona ela. Porque, por exemplo, se você for pegar a história do cristianismo, a quantidade de pastores, não precisa ser cristão no evangelho, não. Pega uma série da Globo chamada A Muralha, que eles retratam lá a história do tal de Dom Jerônimo. Dom Jerônimo que sacaneava com as mulheres judias e estuprava muitas índias, mas ele era um monge consagrado. Agora, por que existia uma figura chamada Dom Jerônimo no catolicismo? Eu vou dizer que todos os ideais católicos são uma desgraça? Né? Porque no cristianismo houve tantos líderes cristãos que derramaram sangue. Eu vou dizer que os ideais de Cristo não valem a pena? E porque no feminismo há algumas mulheres que de repente podem até por trauma de infância. Eu conheço uma história de uma mulher que ela foi estuprada por 5 homens, e aí ela se tornou feminista e ela acabou criando uma associação para assassinar homens. O homem que entrasse na vida dela ia morrer. Que é uma história particular, mas está longe de significar os ideais do que sejam os direitos da mulher no mundo caído. Né? E no caso dela, onde Deus não se revelou a ela, também não acho de todo errado o que ela fez, não. Eles até transformaram isso aí em alguns filmes, né? Mostrando que, já que o Estado não acudiu essa mulher, ela acabou tomando as medidas dela, como Neemias acabou tomando as dele aqui. Você tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é contestada por essa irmã em Cristo que nós temos, a Thaís Azevedo. Porque ela acha assim, homens também são assassinados. Por que criar uma lei contra o assassinato de mulheres? Porque ela não acredita que uma mulher seja assassinada pelo simples fato de ser mulher, com todas as pesquisas e provas acerca disso. Né? Eu nunca vi um homem ser assassinado por ser homem. Agora, mulher assassinada só por ser mulher, a Lei Maria da Penha foi criada no Brasil por causa disso, porque o ex-marido dela já tinha apontado tantas contra ela que a equipe internacional de direitos humanos obrigou o Brasil a criar uma lei. Mas vocês não fazer nada contra isso, não? Ou seja, o homem não era julgado pelo que um homem fazia contra uma mulher. Aí foi criada essa lei. Mas dizer isso é ser comunista, é ser revoltado, não sei o quê. E o que eu estou dizendo é que Deus não está nem aí para esse debate, digamos assim. Mas Deus conhece os corações que estão envolvidos nessas lutas. O que a gente tem que fazer é ser prático como Neemias. Você pode não concordar com o que ele fez, mas o que ele fez foi o que foi necessário ser feito naquele momento onde a voz de Deus não estava clara. Quando a voz de Deus não está clara, a gente tem que respeitar as inspirações. Eu não preciso gostar de Marx, mas que ele foi uma inspiração quando o capitalismo estava cortando braços de crianças congolesas. Ainda bem que tem muitas fotos para mostrar isso. Né? No Congo, na época de Marx, enquanto as crianças não batiam cotas para poder fazer as carteiras e derrubar a árvore como os empresários cristãos da Bélgica queriam, elas tinham os braços torados. E era assim, era o braço direito e a perna direita. Crianças. Aí ninguém fala, ninguém diz que o capitalismo é ruim porque capitalistas fizeram isso no passado. Mas antes que esse discurso fique assim, parecendo político, eu estava mostrando isso, que a fim de derrubarmos certos principados e potestades, precisamos assustar certas carnes de sangue. Mas até para fazer isso, a gente tem que ir lá em Neemias 9, porque só pode fazer essa loucura que eu acabei de falar agora, quem faz isso aqui. Neemias 9 diz assim, no meio das construções do avivamento, né? Eu acho que a oração em si é uma mensagem, por isso que eu quero ler toda. E não vou falar muito dela. Todo mundo achou? Uhum. Neemias 9 diz assim, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. E aí, é claro, a gente adora pegar essas práticas do Antigo Testamento e transformá-las em campanha. Vamos fazer o jejum de Neemias. Qual é o jejum de Neemias? É ficar sem comer nada, vestir de roupa de mendigo e ficar atacando terra sobre si. Isso aqui era só um evento temporário daqueles povos, era assim que eles agiam. O Espírito Santo não tinha sido derramado sobre todo mundo, então a percepção que eles tinham era essa. Eu posso, no nível particular, resolver
fazer certos rituais pessoais, rapar minha cabeça, como já fiz, andar alguns dias sem fazer a barba, como também já fiz, ficar meses sem fazer a barba para registrar alguma coisa dentro de mim. Agora, eu chamar um povo todo para fazer isso, não disse, é fetichismo, paganismo, né? Só se 100 pessoas me procurarem sem eu ter dito nada para elas, vir dos lugares mais diferentes, olha, eu estava orando de madrugada, o Senhor me acordou e me deu uma ordem de ficar 30 dias sem fazer minha barba e me mandou te procurar. Como também já aconteceu, não desse jeito da barba. Mas eu nem sei quem são vocês, mas Deus mandou vir nesse culto e mandar procurar um casal que estava sentado ali no terceiro banco da igreja. Já aconteceu. Mas isso é Deus falando com as pessoas. Você promover isso? Se você me vê como homem de Deus, venha de branco no próximo domingo. Aí, então, nesse momento eles jejuaram, se vestiram de pano de saco, que é o símbolo máximo da pobreza na época, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então, olha só o critério temporário para se fazer essa oração que a gente vai ler aqui agora. O pessoal que era descendente de Israel, ou seja, tinha uma nação sendo reconstruída. Muita gente misturada. O pior exemplo aqui é o de Sanbalá e de Tobias. Era gente que não estava ali em favor da nação, né? Naquele momento a coisa era assim, genética, né? É judeu ou não é? Então quem é judeu se separa de quem não é, que nós vamos buscar ao Senhor. Naquele momento isso era necessário. O problema é a tradição pegar isso depois e falar, não, somos um povo separado. Não são separações temporárias. Eu me lembro, Adriana, que no ano de 2008, e aí olha só, não é uma coisa que a gente promova. Deus quis reunir algumas pessoas para orar com a gente. E aí ele chamou umas pessoas. Assim, traz fulano, ciclano e doutrano. Mas quem é que separou mesmo? Foi Deus. A gente não chegou assim, gente, veio fulano, fui com a cara de ciclano. Não, Deus falou, eu quero essas pessoas reunidas. Ou seja, quando é Deus que faz isso, e não se engane, Deus continua fazendo, tá? A hora que Ele quiser, Ele vai chamar quem Ele quiser para um lugar secreto, porque Ele já disse isso nos profetas. Vocês acham que eu faria alguma coisa sem antes não comentar os meus profetas? Aí a gente vem com aquele discurso também. Todos somos profetas, porque todos somos cheios do Espírito Santo. Mas esse ser cheio do Espírito Santo, ele é permeado pelas nuances pessoais. Algumas pessoas são cheias do Espírito Santo, mas estão duras demais em alguns aspectos. Deus não conta com elas para algumas situações. Tem pregador aí que foi chamado por Deus para pregar para multidões e foi se misturar com política. Deus não vai falar mais nada com essa pessoa enquanto ela estiver lá. Pertence a Deus, continua sendo de Deus, mas estabeleceu até onde Deus pode ir, acabou. Né? E aí só Deus sabe como Ele vai agir, mas no geral Ele é muito gentil. Não, vá, morra de rico. Fique rico enganando a todos e você terá o seu galardão, inclusive as consequências do que você fez. E aí, sem Deus falar, porque o que você teve o exemplo agora foi quando Deus falou. Aqui não, aqui Deus não falou e o povo só foi seguindo o que era óbvio, já que na época que Deus falou ninguém deu bola. Aí versículo 3, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Por aí fala livro da lei, está falando de Gênesis a Deuteronômio, que já estava pronto na época, né? Aí eles leram no livro da lei durante 6 horas, a quarta parte do dia. Olha para você ver que coisa mais espontânea, né? Depois que está tudo pronto, o trabalho acadêmico está feito, vamos estudar. Aí, uma multidão lendo o livro da lei, e esses livros que vocês não conseguem ler até hoje, eles leram uma quarta parte do dia. E outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Então, oraram, leram o livro da lei durante 6 horas e as outras 6 horas, oração. Mas olha como é que foi espontâneo. Ninguém fez culto de avivamento, ninguém fez campanha, ninguém te entregou uma rosa. Essa semana dá uma volta murcha, na semana que vem você fazer o propósito de 21 sextas-feiras. Foi uma coisa de quem estava entendendo a mensagem do Senhor, que estava materializada ali, no templo reconstruído e no muro erguido. Aí versículo 4.
Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, tem 2 Banis aí, se puserem em pé no estrado dos levitas e clamarem em alta voz ao Senhor seu Deus. Então, os levitas estavam numa posição mais elevada, eles se puseram em pé e eles clamaram a Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. É interessante, isso é uma prática que eu conheço bem, que a gente não pode ser pagão de ficar fazendo rezas. Mas aqui eles falam de solenidade, e eles só vão conseguir fazer essa oração aqui porque eles leram o livro da lei durante 6 horas. Então eles ficaram cheios de disciplina, de alegria, de entendimento, de memória. Então eles vão praticamente narrar o que eles leram em oração ao Pai, né? Aí, versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarceus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que os atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E a água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuir a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Então, o que é cometer grandes blasfêmias mesmo? É você ter toda uma vida dada por Deus com muitos sinais e cometer uma série de erros a ponto de você cometer a parte de fazer um bezerro de ouro com o ouro que Deus te deu e falar: este foi o Deus que te tirou do Egito. Por isso que é blasfêmia. Porque Deus é amor, inclusive no sentido de nos fazer reconhecer as nossas blasfêmias que nos impactam diante dele, né? Aí versículo 19. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de noite, de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede.
Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhos e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes, e se revoltaram contra ti, viraram as costas da tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Então, Deus tem misericórdia, parte 1, o povo fica feliz e próspero, e aí agora eles não erguem o bezerro de ouro só. Agora eles matam quem vier falar em nome de Deus. É importante a gente entender isso aqui, porque quem matou quem vinha falar em nome de Deus era o povo de Deus. Esse povo aqui que tinha maná, que tinha prosperidade, que tinha tudo, eles não suportavam seus irmãos trazendo as verdades de Deus para eles. Para ficar muito claro que quem mata profeta não é quem não conhece Jesus. Geralmente quem mata profeta são os nossos irmãos. São aqueles que acham que a gente está atrapalhando os esquemas dele. Por isso que ele de novo fala que cometeram grandes blasfêmias. Versículo 27. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio de teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de seus bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo sua vontade, dominaram sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Dominam, sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Aí ele vai continuar essa oração, mas vai ser uma oração que vai se tornar uma ação que eles vão estabelecer.
Mas enfim, eu estava dizendo que a oração é uma mensagem. Uma mensagem até interessante, porque eu estou falando com gente de Deus, gente que tem consciência que é de Deus, gente que nasceu para Deus, gente que Deus vai fazendo sinais na vida dessas pessoas, desde que elas se entendem como gente. Gente que parece muito com essa gente aqui. Porque Deus restaurou a sorte de todo mundo que está aqui diante de mim. E Deus restaurou a sorte de tanta gente que vai me ouvir aí depois, pelos meios eletrônicos. Mas essa gente, acerca da qual Deus se empenha, precisa se reconciliar com Deus. Porque Deus deu livramento, Deus deu inteligência, Deus livrou de uma série de coisas que são humanas de acontecer. O que é ser humano? Ser humano é aquele ser que carrega as consequências do seu pecado ontológico. Mas mesmo assim, Deus nos livrou das consequências desses pecados ontológicos, e por isso você está precisamente aqui, ou em algum lugar, ouvindo essa verdade. Mas o que a gente faz? A gente se acostuma com Deus e a gente acaba cometendo grandes blasfêmias. Elas jamais serão objeto de punição dos poderes e até dos seus pais. Não, meu filho, não, Deus é amor. Deus é amor mesmo, é verdade. A desgraça que você traz para si não vem da mão de Deus, vem do seu coração. Por isso que Jesus falou que de dentro do coração dos homens é que surgem as desgraças. Porque você está diante de Deus, tem uma vida maravilhosa dada por Deus e comete grandes blasfêmias. A primeira é quando você atrai para si os ídolos. Diz, Deus nada, foi a minha inteligência. Não, foi Deus, mas se não fosse eu dando o meu jeitinho, Deus não ia te dar esse emprego que você tem não, meu filho. Eu burlei lá o resultado do concurso, tá? Ela fala assim. Que na verdade é Deus agindo em alguns. Deus ia te dar o concurso, bocó foi você que burlou o resultado dele. Ou Deus falando com a mulher que abortou. A criança não ia vingar, burra foi você que matou o que já ia morrer. Né? A gente comete grandes blasfêmias quando a gente não quer ouvir a voz de Deus através de pessoas semelhantes a nós, e a gente quer paramentar a pessoa. Quais são as suas qualidades de profeta para falar comigo? Qual é o cacife que você tem? Aí Deus manda um pinguço falar com você. Deus manda até uma pessoa horrorosamente, uma pessoa que você fala assim, não, desse cara eu não quero ouvir. Mas Deus não vai te pedir licença para falar com você, Ele é Deus. Em determinadas situações. No caso de Israel, Deus equipou pessoas do meio deles para falar com eles. Deu a elas até um traje, deu a elas um jeito de ser, uma personalidade que tinha um poder de contaminar, ou que não tinha poder de contaminar, mas que Deus fazia que na hora que as pessoas falassem em público, elas acabassem assumindo um poder de convencer pessoas. Aí você vendo Deus fazendo aquilo tudo, eu não estou a fim de ouvir essa palavra, eu não gosto dessa palavra. Aí Deus chama isso de cometer grandes blasfêmias, porque eu não tenho que gostar da palavra, eu tenho que ver que se essa palavra está no Espírito do Deus que me habita. Mesmo que ela venha de alguém que não é alguém que passaria pelo meu crivo pessoal. E a gente comete grandes blasfêmias quando Deus até restaura a nossa sorte várias vezes na vida. E ele usa um termo aqui que eu queria voltar, muito interessante, quando ele fala assim, versículo 29, testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos compensos dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros e endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Assim, Deus vem com todo o aparato até que você espera que Ele venha, e você... Ai meu Deus, quem não tem Bíblia na mão? Meu filho, eu leio Bíblia em casa também, só. Você está falando com quem? Eu tenho uma história, rapaz.
Eu já ouvi o suficiente para ouvir pessoas falando assim comigo. Você quer me falar o que aí? Eu tenho história. E eu tô assim, eu nem queria falar nada com esse cara, por que ele está falando isso comigo? Mas é isso, agiram soberbamente, deram de ombros, deixou de ser povo de Deus? Não. Mas aí acaba que as pessoas preferem mergulhar nas consequências do que é um ser humano sem Deus. Do que é um ser humano tendo que viver das teorias de Maquiavel ou das teorias de Gramsci. Ser humano que vive apenas disso. Porque um ser humano que vive com Deus sabe dialogar com isso tudo. Mas a pessoa dá de ombros. Não, o dia que eu tiver filho eu vou ver isso aí, se serve para mim. Quando é gente que foi chamada por Deus para viver disso, para falar disso, para se aperfeiçoar nisso, o nome disso é blasfêmia. E eu estava dizendo, a gente não vai ser punido pela sociedade por cometer as blasfêmias. Mas a gente se pune porque vai ficando cego, vai vivendo menos, vai ficando imbecil, vai ficando idiotizado. E o que eu queria no final das contas, lendo essa oração de Neemias? É dizer que, feitas todas as separações que a gente fez aqui, do que era o Neemias, do que é a interpretação que se faz de Neemias, e do que é a aplicação profana que tem feito de Neemias atualmente, o importante nessa oração de Neemias é que a gente precisa se reconciliar com o que Deus nos confiou. Quem nasceu sabendo quem é diante de Deus, precisa se reconciliar com isso, porque está cometendo grandes blasfêmias ao não se reconciliar com isso. Está desqualificando o que Deus deu. Está tratando de maneira banal o que Deus te confiou. E cada um que sabe o que Deus confiou. Então, a princípio, Deus nem está chamando a gente para reconstruir os muros da cidade. Ele só quer que a gente construa os muros do nosso coração, porque estão todos destroçados pelo nosso comodismo. Nosso coração virou a habitação de todas as porcarias. Só você ver o que sai da sua boca no dia a dia, para você descobrir como é que está o seu coração. Ninguém aqui está sendo chamado para ser monge, mas nós somos chamados para ser criteriosos com aquilo que Deus nos deu, porque Ele deixou toda a sua glória para nos dar aquilo que Ele nos deu. E a gente não pode... Eu não estou falando aqui de deixar a sua glória num nível cósmico e vir aqui na Terra, não. Ele deixou a sua glória para vir falar com você. Isso é uma coisa tão séria, que gente séria vai dizer que isso é loucura. O cara está achando que Deus deixou tudo para falar com ele, mas não é que Deus faz isso, porque Deus é tão poderoso para governar todas as coisas, e exatamente por isso Ele é tão poderoso para deixar todas as coisas e falar com um pé rapado que não vale nada. E o que é pior, às vezes eu falo com o pé rapado, ele fica mais rapado ainda, mais miserável de espírito, pelo contato que ele teve com Deus, só para mostrar o coração puro dele. Mas que a gente não vá por esse caminho, que a gente possa pelo caminho de Neemias e desses levitas que começaram a clamar. Né? Que com a leitura das Escrituras, redescobriram o próprio pecado e como que o coração não só da cidade estava sem muro, mas o coração de cada pessoa, sem muro, sem esperança, mesmo tendo recebido tanta coisa maravilhosa de Deus. Nós precisamos ter essa seriedade. Ter essa terapia, a terapia do medo, né? Não é um medo que desconfia de Deus, é um medo de mim. Meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu descobri que quanto mais eu sei quem é o Senhor, menos eu quero saber, para eu não me comprometer com aquilo que eu descobri que eu sou diante do Senhor. A gente fala assim. A gente sabe que Deus é amoroso e que isso tudo que vocês buscam aí, essas coisinhas bobas que as pessoas buscam, emprego, casamento, as pessoas buscam casamento, se torturam por casamento, se matam por casamento. Meu Deus, que coisa mais besta. Filhos, estava falando com a Sônia já tarde, essa pagação de mico que alguém fica porque descobre que não vai ter filho, aí uma fortuna. Aí ou nunca tem filho, ou tem 15 filhos numa gestação. Às vezes assim, ninguém tem que zombar de quem faz isso, mas quem recebeu a minha revelação
não precisaria recorrer a essas coisas? Salário, emprego, concurso, não sei o quê. Isso tudo podia fluir. Isso é coisa que vem. É coisa de quem já desistiu de viver porque encontrou a vida, não é desistiu de viver porque quer morrer, não. Eu desisti de viver essa vida que me apresentam todo dia. Porque eu estou na vida, e na vida que eu estou, eu não tenho que ter medo da miséria que está me esperando amanhã, porque ela nem vai me pegar. Eu já estou morto para essa vida de miséria. Mas isso, complementando a oração de Neemias, é o que Jesus vai dizer lá na frente. Ó, só vai conhecer a respeito da minha doutrina quem fizer a vontade do meu Pai. O meu Pai se revelou a vocês? O Espírito Santo habita em vocês? Enquanto vocês não andarem de acordo com esse Espírito que habita dentro de vocês, eles vão ficar nessa insegurança aí, nessa loucura que não acaba nunca. Mas o dia que vocês pararem de ficar teorizando sobre Deus e viverem, buscarem a vida que Ele quer te dar, então você vai descobrir, gente, estava tão na minha cara, estava tudo aí. Eu não estava vendo. Então, cuidado para não ficar chato em relação aos outros. Como vocês não veem o que você demorou 45 anos para ver, irmão? Então, que a gente possa viver na nossa subjetividade essa oração de Neemias, reconhecer, nem a oração de Neemias, é a oração registrada no livro de Neemias. Reconhecer os nossos pecados. E como é que a gente reconhece esses nossos pecados? É buscando ao Senhor. Como é que a gente busca ao Senhor? É orar e usar todas as nossas faculdades. Muita gente aqui está precisando fazer um jejum. Qual é o jejum? Ler as Escrituras. Também é um jejum de cortar alguma coisinha aí, alimentar. Mas ler as Escrituras já começaria por uma coisa boa. Até que você comece a descobrir que você está lendo as Escrituras só porque você gosta de leitura. Aí já tem que transformar isso numa outra coisa. Senão vira um esporte intelectualoide. Mas que o Senhor nos dê essa capacidade de, no dia que cada um fizer isso, a gente vai se pegar numa reunião confessando os nossos pecados, como aconteceu com esses levitas aqui. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então agradecer ao Senhor.